Olá pessoal, boa noite. Aqui nas nossas tradicionais segundas-feiras, estamos para poder falar de um outro tema muito relevante, tema real, para que vocês possam se integrar e compartilhar com seus amigos, porque vão ver casos acontecidos em fazenda, casos de campo. E aqui vamos falar hoje então, já entrando direto nos nossos assuntos, 130 vacas Nelore paridas em 30 hectares de pasto. É na Fazenda Randic e Rações Futura colaborando com o Sidmar, um pecuarista e amigo, para que a gente possa mostrar para vocês um caminho de uma pecuária intensiva, uma pecuária de produtividade. E nós vamos querer entender, obviamente, por que nós estamos falando de produtividade, né? Qual que é o sentido de se colocar tanto animal numa pequena área? Tem alguma razão? Nós vamos explorar isso aqui hoje. E quais seriam os passos, então, para que eu possa obter tamanhas lotações? Também vamos tratar especificamente do início. Como eu vou planejar tudo isso para que eu possa chegar nestes dados intensivos, nos dados promissores, naquilo que nós vamos mostrar do porquê estamos falando de tanta intensividade nas áreas pecuárias. Esse gráfico aí para vocês já começa a mostrar alguma coisa nesse sentido. Ao longo das décadas, o Brasil vem sistematicamente aumentando o número de cabeças de bovinos a cada ano. Todo ano é um pouco maior do que o ano anterior. E vejam que existe uma tendência ou uma curva de tendência que isso não vai parar. Vai continuar crescendo. Mas se nós formos olhar este outro gráfico, vejam que essa linha azul também é uma linha que mostra nas últimas 3 décadas a área de pasto oferecida para os bovinos no Brasil. Vejam o que vem acontecendo. Nós estamos perdendo ano após ano 1 milhão de hectares de pastagem por ano. Ou seja, nos últimos 30 anos nós perdemos 30 milhões de hectares de pasto. Mas espera aí, Ricardo, você acabou de dizer no slide anterior que o número de cabeças só aumenta. E agora você vem dizer que a área oferecida para esses animais é cada vez menor? É isso mesmo que vem acontecendo. Isso é uma realidade, isso é fato. Está tratado aí para vocês em números. Mas como que se explica então esta combinação um tanto quanto contraditória? Explica-se nessa curva vermelha que vocês estão vendo, ou nesta reta. O que ela significa? Significa a produtividade pecuária. E a produtividade pecuária ela é expressa em produção de arrobas por hectareano. E o Brasil, nas últimas décadas, vem também sistematicamente aumentando a sua produtividade. É isso que está explicando o porquê que o rebanho só cresce e a área sistematicamente diminui. É a produtividade que vem se elevando cada ano mais. E no ano passado o Brasil fechou com 4,7 arrobas por hectareano. É um número um tanto quanto ainda pífio, se formos pensar numa pecuária mais intensiva, de maior produtividade, mas mostra que a evolução vem muito forte nestes últimos anos. Agora, essa busca da intensificação da pecuária, isso é uma moda? Né? Este seria o caminho desejado? O que justificaria esta opção de intensificar? É tudo que nós vamos explorar hoje. Um caso real. Vamos lá. Meu nome é Sidmar, do município de Cláudio, a fazenda Cachoeira. Iniciei, muito recentemente com a cria. No decorrer, dessa pequena experiência que eu tive de 2 anos, o propósito hoje fazer mesmo que em pequena escala, pelo tamanho da propriedade, ser uma propriedade pequena, mas fazer o ciclo completo, não é uma pecuária de ciclo curto, mas fazer a cria, recria e engorda de uma forma mais intensiva, mais tecnificada. Consiste aí numa capacidade de carga animal maior, por área,
com base com relação às médias, né, nacional, né? Então, por inserir alguns conceitos tanto de piquete, de adubação, consegue elevar a carga animal por área, né? Além da suplementação e associada ao ciclo curto de animal de genética que tem uma precocidade tanto sexual quanto de engorda, que consegue se abater em tempo menor do que a média nacional. Um dos índices mais importantes, se não o mais inteligente da pecuária de corte, é produtividade. E o que é produtividade na atividade da pecuária de corte? É quantas arrobas eu consigo produzir por hectare ano. Este é o índice, este é o indicador, e é isso que nós temos que perseguir. E o que está diretamente ligado a esta produtividade? Primeiro, lotação animal, a quantidade de animais que eu consigo colocar na área. E o GPD, que é o ganho de peso diário dos animais. Estas duas combinações é que vão nos trazer esse indicador dos mais importantes, se não o mais inteligente da pecuária de corte, se quisermos ter uma pecuária lucrativa, uma pecuária promissora e empreendedora. E hoje nós estamos aqui na Fazenda Cachoeira, do Sidmar, em Cláudio, e nós vamos mostrar um projeto que se enquadra muito bem a isso que nós estamos contando aqui. E essa produtividade, pessoal, está ligado na prática a quê? Primeiro, a nossa capacidade de produzir pasto, de produzir volumoso. E também a nossa política de suplementação dos animais. Esta combinação é que vai proporcionar essa lotação e o GPD que nós estamos tanto falando. E como que eu vou conseguir produzir forragem, pasto, em boas condições de qualidade e de volume? Bom, primeiro, eu preciso entender sobre o meu solo, eu preciso preparar o meu solo, eu preciso pôr a comida na boca da planta que vem do solo. Para isso, eu tenho que fazer as devidas correções de solo, normalmente com calcário, com gesso, e isso a análise de solo vai nos mostrar. Eu faço as amostragens de 0 a 20 e de 20 a 40 para eu poder ser mais preciso, afinal de contas é uma cultura perene, então nós temos que entender que ela ficará por muito tempo e está com um perfil muito profundo das raízes, então eu preciso conhecer essas partes mais fundas também. Depois, eu vou preocupar com a fertilidade desse solo, que seria com as adubações básicas dos macroelementos, especialmente fósforo, que é tão retido nos colóides do solo, nessas regiões aqui que tem muita argila. E depois, as adubações de cobertura. Com isso, então, eu fecho a necessidade ou a exigência da minha planta para as correções e a fertilidade do solo. Mas a planta não vive apenas desses nutrientes para poder produzir a qualidade e produzir o volume. Essas plantas precisam também de descanso. E para que eu dê descanso a essa planta, descanso para que ela possa recuperar as suas reservas fisiológicas, eu tenho que trabalhar num sistema em que o pastoreio seja rotacionado. Ou seja, eu divido a área do meu pasto em algumas glebas ou alguns piquetes ou pastos, e eu vou manter os animais em pastejo durante um período em um dos piquetes, e depois eu vou rodando estes animais nos seus devidos pastos, até que quando o gado deu a volta em todos eles e retorna para o primeiro piquete, esse piquete já teve um descanso satisfatório para que ele possa ter recuperado as suas reservas fisiológicas, está com as ponteiras muito ativas e vigorosas e uma relação folha-haste alta. Afinal de contas, os nutrientes estão nas folhas. E aí então eu vou adequar o número de animais ou a lotação animal para aquela capacidade de produção de pasto. Então esta combinação vai fazer com que eu tenha uma ótima qualidade e disponibilidade das forrageiras. E uma vez que o gado pastejou esse piquete, eu faço uma adubação de cobertura nele, especialmente com adubo nitrogenado,
ligado, se puder, ao potássio para aumentar a minha eficiência na absorção dos nutrientes e vou então continuar a rotação dos animais, assim sistematicamente fazendo durante todo o período de verão. E qual seria a outra combinação? Suplementação. Para isso eu vou trabalhar produtos indicados para as vacas que estão matrizes, que estão com os bezerros ao pé, e vamos trabalhar produtos tecnológicos específicos para os bezerros que estão ao pé da mãe, no sistema que nós conhecemos de creep feeding, que é aquela situação em que o bezerro tem um acesso independente das mães a uma área cercada, onde lá estará esses produtos tecnológicos, e vocês vão ver a apresentação desses produtos e as características dele e os resultados que nós estamos estimando. Então, pessoal, a gente querendo ver os passos para que a gente possa ter um pasto e possa intensificar a nossa produção, nós precisamos de ter 3 passos básicos. E o primeiro passo para isso qual que seria? Saber produzir a forragem. E saber produzir esse pasto, muitas pessoas têm dúvida. Eu devo formar o pasto ou eu devo recuperar o meu pasto? São perguntas que a gente escuta todos os dias. E o que vai mandar na nossa decisão é se eu tenho estande de plantas adequados na minha área ou o número de plantas por metro quadrado. Se eu tenho uma área degradada, uma área que já está pobre, uma área que foi explorada há muito tempo, mas ela tem um número suficiente de plantas, eu posso adotar a recuperação dos pastos e não necessariamente ter que vir fazendo aquela formação tradicional de ará, gradiais, jogar sementes. Posso optar apenas por recuperar e isso é mais barato e isso é muito possível nas técnicas de hoje. Então, a observação para reforma ou para formação seria o estande de plantas. E qual é a espécie, qual é o capim que eu vou colocar na minha área? Bom, nós temos uma oferta muito grande de variedades, de gêneros, de cultivares. A grande parte das pastagens do Brasil hoje são do gênero Braquiárias e depois nós temos então os pânicos. Mas é importante que a gente atenta para o seguinte, eu preciso de um capim que os animais comam com muito desejo, ou seja, um capim que tenha alta palatabilidade. Eu preciso colocar um capim que tenha uma boa adaptação àquela região, às condições daquele solo, da temperatura, da intensidade das chuvas e outras características ligadas à natureza. Eu preciso saber qual é a categoria animal que eu vou trabalhar. Às vezes eu vou trabalhar com animais recém-desmamados, animais de porte menores ou mesmo de cria. Eu preciso ter um capim que tenha um porte menor para animais pequenos. É difícil trabalhar às vezes com pânico muito alto em animais muito jovens, como por exemplo os animais de cria. Então todo este contexto ele será analisado para que a gente possa escolher o capim adequado para aquela área. Mas se você já tem o pasto implantado e ele tem o estande de plantas e você vai fazer apenas a recuperação, então nós vamos trabalhar com aquele capim existente. Não pensem que a solução do seu problema é a espécie do capim. Nós temos condições de evoluir muito naquele capim existente para então se pensar depois em mudar este capim. Obviamente que se eu for para formação, eu já vou escolher um mais adequado para aquela condição. E para que tudo isso funcione, obviamente eu preciso conhecer o solo. Então eu vou fazer análises para que eu possa então fazer as devidas recomendações de correções e adubações de solo. Aí está uma foto da área do Sidmar. Aí está o capim, que foi uma braquiária brisanta cultivar marandu. Aí mostra uma foto do mês passado, ou seja, o capim ainda estava tentando se restabelecer. Ele foi implantado no ano passado, plantado junto com a lavoura de milho, mas agora está em condições plenas, bem formado, limpo, sem ervas, em plenas condições de se iniciar. O segundo passo para essa intensificação, eu preciso saber manejar esta minha forragem que eu implantei. E a primeira coisa que nós vamos pensar é dar descanso, como nós já falamos muito ali atrás, então eu vou manejar as divisões dessa. Quantos eu vou trabalhar, qual que vai ser o layout, alocá-las, isso tudo faz parte do nosso planejamento. Mas para que eu possa saber o número de piquetes,
eu preciso entender qual é o número de dias de descanso que eu vou dar para aquele pasto, e isso vai variar dependendo aí da espécie que eu implantar. Eu preciso saber quantos dias de ocupação eu vou colocar o gado em cada um dos piquetes e, naturalmente, eu vou saber então o número de piquetes que eu vou precisar naquela área. O ideal seria eu ter um dia de pastejo em cada piquete. Esse seria o ideal, mas obviamente existe mais investimentos na área de divisões, de cercas, e isso encarece o nosso valor de investimento. É possível a gente trabalhar também com mais dias de pastejo. Eu digo, pessoal, que uma semana de ocupação no piquete deveria ser o máximo. E aí você precisaria, na maioria desses capins do gênero Braquiária, você precisaria ter 5 pastos ou 5 piquetes, de tal forma que uma semana de ocupação no primeiro e uma semana de ocupação nos demais faria com que, quando o gado retornasse ao primeiro piquete, ele teria 28 dias de descanso. Isso estaria ótimo, mas se você puder reduzir o número de dias de pastejo, vocês fariam algo melhor, mais eficaz, mais produtivo para os animais. E qual seria essa formulazinha para que se calcule o número de piquetes? É o número de dias de descanso que eu vou dar para o piquete, dividido pelo número de dias de ocupação, mais 1. Com isso, com essa formulazinha simples, eu então consigo desenhar o número de piquetes que eu vou precisar na área. Esta imagem aí é o perímetro da fazenda de interesse da fazenda lá do Sidmar em Cláudio. Esta área aí está mostrando o total da fazenda e nós então identificamos de forma técnica qual seria aquela área com mais potencial de produção, que a gente entendeu se é a área da Baixada, uma área iniciando uma pequena encosta, e essa área então é que foi a área de estudo que está aí delimitada nessa cor verde, mostrando onde que nós então colocamos os piquetes para fazer este pasto mais intensivo. Então nós fizemos o trabalho de layout, de divisão desses pastos, que seria aí na casa de 25 piquetes, para que possa ser trabalhado um dia em cada um deles, e aí a gente teria em torno de 24 dias de descanso num sistema mais intensivo de alta exploração no período de verão, no período das águas. Os corredores todos delimitados com no mínimo 5 metros de largura, a área da praça de alimentação, o acesso ao curral de manejo, enfim, tudo isso deve ser desenhado, deve ser previsto para que você possa ter a melhor logística possível. Esse outro slide aí, vocês estão vendo, é aquela área que foi planejada para o total de piquetes, mas que o Sidmar agora, ele preferiu trabalhar com apenas 6 piquetes dos 25 previstos, de tal forma que pudesse ter um valor de investimento menor, mas que já começasse com a política do pastejo rotacionado mais intensivo. E ao dividir então para o projeto final, todas essas cercas que vocês estão vendo aí no 6 serão aproveitadas de tal forma que não se desperdiçará nada do que foi implantado até então. Isso é planejamento, pessoal, e isso a gente pode fazer sim de forma modular. Nesse segundo passo da intensificação, nós temos ainda o manejo das rotações dos pastos. Qual é a entrada? Qual é a altura de entrada desse pasto? Qual é a altura de saída? Qual é a minha política de adubação? Nós vamos ver isso, relatado inclusive pelo Sidmar e um pouco mais por mim, mostrando lá como nós fizemos, como é essa prática em campo. Vamos lá para ver. Bom, nós estamos iniciando, né, agora, né, esse é o primeiro ano que a gente fez parte do projeto de piquete, no entanto, já iniciando o sistema rotacionado, onde que os animais ficam um determinado período em cada piquete, com o objetivo de entrar para fazer o pastejo, né, vamos dizer, a colheita aí, né, da pastagem, num ponto ideal, né? E também um ponto ideal de saída, para que a planta se recupere mais rápido e assim você tenha uma maior produtividade, tanto da massa, né? Tanto da forragem, quanto da possibilidade de aumentar a carga animal por área utilizando esse conceito. Uma das perguntas que o produtor se faz é qual o melhor capim para o meu pastejo, qual o melhor capim para os animais, qual o melhor capim para o meu sistema de pastejo? Bom, pessoal,
Existem capins, sim, superiores a outros, né? Algumas cultivares ou espécies ou gêneros diferentes uma das outras e cada um tem suas características. Mas sabe qual que é o melhor capim? É aquele que você já tiver instalado. Aquele que já estiver implantado na sua fazenda é o que você deveria trabalhar, porque todos esses capins nossos de clima tropical são muito responsivos a um bom manejo. Eles respondem muito bem à adubação e à correção, especialmente as braquiárias. E aqui nós estamos numa área do Marandu. As braquiárias respondem por mais de 80% das pastagens do Brasil. Então esta é uma das variedades, é um dos cultivares muito interessantes para a gente poder trabalhar o pastejo rotacionado. Esse piquete que nós estamos aqui é o piquete que o gado vai entrar pela segunda vez nessa estação. Vocês sabem que aqui em Minas Gerais, no Sudeste em geral, nós tivemos um atraso muito grande das chuvas. Então os pastos demoraram muito a serem retomados. E ele já teve o primeiro pastejo numa condição ainda muito pequena, muito baixa, e nós estamos aqui com pouco mais em torno de 20 dias do último pastejo. Vejam o quanto que o pasto já melhorou, o quanto ele já recuperou. Quando o gado saiu, houve uma primeira adubação de cobertura. Então agora, com o tempo chuvoso, e olha aqui, nós estamos debaixo de chuva, felizmente nós, agricultores, pecuaristas, gostamos desse tempo. Para filmar, né, Douglas, o melhor é o sol, mas nós estamos aqui numa condição ótima, que o pecuarista adora, e isso é uma das condições para que a gente possa produzir pasto. A gente quer temperatura, a gente quer umidade e nutriente para as plantas poderem crescer e vigorar. Então vejam aqui o estado. Qual seria a altura ideal para a gente poder trazer o gado no pastejo? Essa altura, pessoal, nas braquiárias vai girar em torno de 40 até 50 centímetros de altura para a entrada dos animais. Vejam aqui pela altura do meu joelho, né? Nós estamos numa situação já bem próxima ao pastejo e os animais, então, com a lotação desejada, eles vão abaixar tudo isso daqui para que possa sair com aproximadamente 15 centímetros de altura. Essa altura de 15 centímetros poderia até ser um pouco menor se a carga de adubação de cobertura for maior. E se a carga for menor, eu deixo um pouco mais alto, indo até os 20 centímetros. Mas vejam aqui, ó, a condição desses pastos. Olha aqui, a gente, quando está próximo da entrada no pastejo, a gente começa a ver muita folha. A relação folha-haste se torna maior. Isso daqui tem muita palatabilidade, isso daqui tem muita qualidade, né? E isso daqui é que vai trazer a vontade do gado pastejar. Então essas combinações é que vão fazer com que a gente tenha a alta lotação e alto GPD dos animais complementando com a suplementação lá no coxo. Nós estamos aqui agora numa situação muito diferente daquela situação que nós acabamos de lhe mostrar. A gente estava numa situação de um piquete reservado, faltando poucos dias para o gado reentrar para poder fazer o segundo ciclo de pastejo. Nós estamos falando aqui do início do verão praticamente, com a época do ano em que as chuvas atrasaram. Nós estamos hoje em 7 de dezembro. Esperávamos que já estivéssemos com uma condição de pasto bem melhor. E onde nós estamos aqui agora é o piquete que os animais recém pastejaram. Os animais saíram daqui a 2 dias, vejam a diferença da situação que nós mostramos ali agora mesmo. Agora a gente praticamente não vê mais as folhas inteiras e não deveríamos ver mesmo. Se existe um ajuste bom da lotação, a gente quer que os animais, quando saiam do piquete, não veríamos mais folhas inteiras, que é a situação. Vejam aqui, se a gente for olhar mais de perto, nós estamos vendo que praticamente todas as folhas foram consumidas, pelo menos em parte. A gente não quer que consuma 100% das folhas, a gente quer que fique alguma coisa remanescente, né, como vocês estão vendo aqui, ó, folhas cortadas, porque isso vai ajudar o pasto a revigorar com mais força. Aqui estão parte das reservas fisiológicas do capim. Numa condição natural em que eu vou fazer as adubações recorrentes de cobertura, nós esperamos que o gado deixe esses piquetes com aproximadamente 15 centímetros de altura. Ou seja, o pasto vai bater aqui na nossa canela.
E se por um acaso eu tiver uma adubação mais pesada, uma carga especialmente de nitrogênio maior no ano, eu posso até abaixar um pouco mais, porque eu sei que eu vou restabelecer os nutrientes das plantas com adubação de cobertura. E se eventualmente, por alguma razão, eu tiver com lotação mais baixa ou mesmo não fizer uma adubação muito pesada, aí então eu deixo o pasto um pouco mais alto. Via de regra, nas braquiárias, nós entraremos entre 40 e 50 centímetros e sairemos com o gado em torno de 15 centímetros de altura. E falando da produtividade, pessoal, vamos lembrar que ela tem uma relação direta com a lotação animal e com o GPD, que é o ganho de peso diário. E esse GPD está muito ligado à qualidade da suplementação ou sistema de suplementação. E para isso a gente tem que criar áreas que nós chamamos de praça de alimentação, que é isso aqui ao fundo, que é uma área em que a gente tem ali o bebedouro, tem o coxo de sal mineral, no caso aqui para as matrizes, e um creep feeding, que é essa estrutura um pouco menor que tem uma contenção para que só os bezerros possam passar. Ali tem um produto tecnológico, que a Ana Paula vai falar para vocês daqui a pouquinho sobre ele, e também temos um espaço reservado para que apenas esse bezerro tenha acesso e consuma um produto mais tecnológico, específico para esses animais que estão em fase de crescimento. Essa praça de alimentação, importante que ela esteja bem localizada, de tal forma que todos os pastos que estejam aí em uso para os animais nessa rotação, todos eles tenham em algum momento acesso a essa área, a essa praça de alimentação. Assim os animais têm livre acesso aos piquetes e livre acesso à praça de alimentação, para poder beber água, descansar e fazer a sua suplementação. E essas divisões, pessoal, a gente trabalha e recomenda cercas elétricas. Mas, Ricardo, você está usando um sistema de cria, um sistema de vacas, matrizes com bezerro ao pé, cerca elétrica? Sim, pessoal, a cerca elétrica funciona em qualquer categoria animal. A gente simplesmente tem que ter protocolos para que possa fazer uma cerca adequada, mas a cerca elétrica é muito mais barata, é recomendada para esses casos, você tem mais flexibilidade de alterar essa cerca se assim for necessário, mas precisamos de um bom aparelho, precisamos de bom isolamento, e aí no caso do rebanho num sistema de cria, a gente recomenda aí 3 fios, que poderiam ser 2 eletrificados e 1 neutro, e isso vai atender muito bem a segurança dos animais. E nesse sistema rotacionado os animais também ficam muito mais dóceis, eles aprendem a lidar com esse manejo de mudança de piquetes com muita frequência, de acesso lá à praça de alimentação, enfim, o gado se comporta de forma muito diferente e fica muito mais dócil, vocês vão perceber isso nesses sistemas. E pessoal, aqui estamos também lembrando vocês que nós temos aqui um curso por vir e estamos com uma promoção até o dia 13 de janeiro para que você possa adquirir Sucesso na Gestão de Equipes em Propriedades Rurais. Um curso que será dado na modalidade imersão, ou seja, vocês poderão estar ao vivo com o professor, Dr. Léo Leite, especialista nessa área. Vocês vão ter muito conteúdo e aprender a trabalhar nesta área de gestão da sua fazenda, algo hoje muito exigido pelo mercado e para que vocês possam ter resultados promissores no seu negócio fazenda. Não percam, pessoal. Aguardo vocês nesse curso. E continuando aqui no segundo passo da intensificação, nós temos por último então as manutenções dessa área. O que significa isso? Eu tenho que manter o meu solo no nível de fertilidade adequado, então eu vou fazer as análises de solo anualmente, normalmente a gente faz no período da seca, para que a gente possa se programar de fazer a aplicação dos devidos insumos, correções ou adubos mais de base, macros como fósforo, então a gente tem que manter um nível de fertilidade elevado, especialmente pelo fato de termos uma lotação muito alta. Vamos fazer, obviamente, controle de pragas, se eventualmente for necessário, uma cigarrinha, por exemplo, eventualmente aí uma lagarta, e também fazer o controle das ervas, que isso ao longo do tempo, num bom manejo, acaba sendo desnecessário.
Mas no início, quando ainda vem alguma rebrota de arbustos originários lá da área, ou mesmo de algumas ervas anuais ou bianuais, a gente então faz esses controles de tal forma que pouco tempo depois a área se torna limpa e não mais tem a necessidade desses controles. Vocês vão perceber, o que mais manda é o manejo, é a manutenção dessa área. E no terceiro passo dessa intensificação, terceiro e último, nós precisamos saber suplementar os animais. Vocês viram muito o Sidmar falando, viram eu falando alguma coisa sobre isso. Essa lotação tem relação direta, não só com a produção da forragem, a produção do capim, como também o nível de suplementação que eu vou dar para os animais. Então vamos agora entender que produtos eu deveria usar para esta categoria, para as matrizes, para os animais que estão ao pé da mãe, né? Quais são as diferenças de produtos e de políticas para cada uma dessas? Vamos ouvir aí a Ana Paula nos contar sobre isso? Vamos lá, Ana Paula. Aqui nós temos então o sistema de creep feeding, né? Que é o coxo separado do coxo da mãe, um coxo menorzinho onde só os bezerros têm acesso. E como esses animais vieram de uma seca mais severa, aqui a gente optou em trabalhar com um proteinado arroba, que é um proteinado de médio consumo, para a gente conseguir recuperar o score delas, visando que agora a gente tem uma pastagem melhor, né? E para os bezerros a gente trabalha com um produto de maior tecnologia, que é a Prontogel. A Prontogel é uma ração de tecnologia exclusiva da Futura, que vem com milho gelatinizado. Então, na fábrica, esse milho ele é cozido e depois prensado e peletizado. Com isso, a gente aumenta a absorção do amido. Então a gente consegue melhorar muito a questão do desempenho do bezerro, tanto crescimento quanto engorda. Então aqui é fornecido para eles essa ração, a Prontogel. É uma ração que tem que ser fornecida à vontade e o consumo dessa ração vai variar em torno de 0,9% do peso vivo, ao longo, né, da desmama aí do bezerro até agora, na fase inicial, até a desmama. Então, no conceito de rotação dos piquetes, né, todos os animais têm acesso a uma área que a gente define como área de alimentação, área de lazer, onde que estão os coxos de suplementação, o creep, que é esse coxo individual para os bezerros, assim como bebedouros, e vamos dizer, a junção, né, de uma disponibilidade melhor de pastagem, né, por esse conceito de rotacionar, assim como a suplementação disponível nos coxos, é o que proporciona tanto para a recria um ganho de peso mais rápido, né, com a junção tanto da suplementação quanto do pastejo, assim como nos bezerros, né, uma aceleração aí no ganho de peso, o que proporciona a expressar, né, a precocidade de que os animais, né, que têm essa genética possa se expressar com a nutrição completa, né, desde o início aí, né, como eu falei, iniciei muito recente aí, estamos para 2 anos, mas é a Futura hoje, que é o parceiro que a gente tem, que fornece, né, a parte dos minerais e proteinados, e a gente utiliza o proteinado arroba na época da seca, e agora estamos com um lote de recria também, que está com um produto que é o AC, mais energia, e o Fos 90, que é um mineral para recria, para cria, aliás, desculpa. No CRIP, a gente entrou com a ração Prontogel, também da Futura, onde que a gente percebe bem sobre a aceitação dos animais, a palatabilidade, demonstra ser um excelente produto. Pessoal, e falando de produto, a Futura tem no seu portfólio mais de 100 produtos. Obviamente que nós estamos aqui focados no sistema de cria e obviamente daqui a pouco no sistema também de recria, mas a política é trabalhar com proteinados de médio
a baixo consumo, e neste caso nós temos aqui o Proteinado Energético Turbo, que foi um dos produtos mais vendidos dentro do portfólio da Futura este ano, comparado com todos os demais produtos que podem ser vendidos. O Energético Turbo se mostrou um grande campeão de vendas porque o consumo dele traz um alto ganho, seja na época da seca, seja também na época das águas, quando você quer impulsionar o ganho dos animais, especialmente em recria. O Proteinado AC mais Energia já seria um proteinado com um pouco menos de consumo, mas está entre 0,3% e 0,5%, ideal para vacas que precisam recuperar o seu peso e para áreas onde estão com pasto muito bom, com muita oferta de pasto. Proteinado Arroba é um coringão. Você pode usar ele tanto nas águas quanto na seca, tem um controle de consumo muito bom, entre 0,15% e 0,2% do peso vivo dos animais, e também consegue manter os animais na sua performance de peso muito bom, especialmente para o animal adulto. E os produtos tecnológicos, como o Prontogel e o Baby Gel, que podem ser usados em diversas categorias, tanto no confinamento, numa terminação, quanto também produtos para uso agora, no início, assim que os animais começam a nascer. Eles aprendem a entrar lá no Creep Feeding e assim começam a ter desempenhos elevadíssimos desde as primeiras semanas de vida. Então, pessoal, isso aí o seu representante da sua área, o seu supervisor, tem condições de te mostrar o portfólio que vai melhor adequar ao seu negócio. Então, estamos aí praticamente no meio aí do período de estação de monta, né? E na primeira rodada aí do protocolo do IATF, a gente teve um bom índice de confirmação de prenhez, em torno de 65%, então assim, é um bom índice, né? E a gente associa, né, tanto ao trabalho que foi feito, né, do protocolo, mas com certeza também da parte nutricional, porque tem ligação direta com esse resultado. E como nós estamos começando um trabalho aqui do início, mostrando o sistema de cria, o nosso interesse é que este bezerro que vocês estão vendo aí nos vídeos, eles irão desmamar com média de 210 quilos ou mínimo de 210 quilos, e a partir daí nós entraremos então nos pastejos com as devidas suplementações, de tal forma que o final do período desse animal semi-confinamento ou confinamento tradicional, para que a gente possa abater este bezerro ou este boi macho com menos de 23 meses de idade, com ótimo acabamento e acima de 540 quilos. E nós vamos fazer esse acompanhamento desde o início, mostrando em outras lives, mostrando estes resultados que vocês estão vendo aí desde o nascimento do seu animal. A assistência técnica da Futura hoje, ela é uma assistência assim que me dá um suporte muito bom, com embasamento técnico, com assistência próxima, tanto na necessidade do momento com relação ao que se adequa melhor no período. Então, assim, tanto a de planejamento também, a de layout, de logística. Então, para ser sincero, hoje a assistência da Futura, uma experiência que eu tive, assim, às vezes com consultor que eu tive a oportunidade de trabalhar, assim, não me deu uma bagagem tão boa que hoje a Futura me fornece. Eu tô falando a verdade. Então, pessoal, com tudo isso que nós falamos, existe uma tendência para onde a pecuária de corte caminha. Não existe muito segredo. Nós temos que ir na busca pela produtividade, e isso é produção de arrobas por hectare ano. Nós temos que pensar na lotação animal combinada com ganho de peso diário. Isso envolve manejo de pasto mais suplementação. E não podemos deixar de fora
a pecuária tecnológica, que seriam essas novas técnicas de manejo de alimentação que começam lá no creep feeding e podem se evoluir até um animal com desmama precoce, ou sequestro dos animais aos 3, 4 meses de vida, para abatermos esse animal, dependendo da raça, com menos de 1 ano de vida, ou indo, no caso dos Nelores, dessa raça zebuína tradicional, até os seus aí 14 a 16 meses para ser abatido. É isso mesmo. E aqui nós estamos mostrando uma delas para vocês. Espero, pessoal, que tenhamos contribuído com vocês, com mais conhecimento, compartilhando o caso real. Muito obrigado, Sidmar, por abrir a sua propriedade, por deixar nós fazermos o trabalho, por acreditar nesta tecnologia, e assim nós fazemos com outros clientes, e assim nós temos então ampliado o nosso rol de uso de produtos e de clientes nesse Brasil afora. Muito obrigado, pessoal. Até a próxima segunda-feira. E se Deus quiser, aqui no canal do CMC, todas as segundas-feiras, às 20 horas. Um abraço!